Estamos ao vivo, então, Momento Tecnologias na Educação. Eu, professor Viegas, professor Sérgio Job Lima, o mestre dos magos. O mestre dos magos! Eu sou o mestre dos magos. É isso aí, pessoal. Estamos de E volta. hoje temos duas convidadas, né? A professora Tatiane Sereta, do Instituto Barão, lá de Tramandaí. Tudo bom, professora? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde a todos. Professora Águida Aguiar, lá da Escola Técnica José Feijó, da nossa escola, né? É professora de Química, de Física também, né, Águida? E vice-diretora também, atualmente vice-diretora. Então, nós convidamos hoje as duas professoras aí para fazerem um relato aí, né, Sérgio? Um relato sobre a experiência que elas estão tendo aí. O Elton está com eco. Eu não estou ouvindo eco aqui, Elton. Vocês estão ouvindo eco aí? Não, acho que não, né? Não estou ouvindo eco. Eu, pelo menos, não estou. Então, hoje a ideia é fazer um relato, né, dessa experiência que estão tendo agora, né? Até a gente colocou no título ali, estão sendo obrigadas a usar a tecnologia, né, nas suas aulas, né? Não usavam a tecnologia no seu dia a dia, mas não usavam com frequência nas aulas, né? Eu só queria lembrar que tecnologia para os professores era a sala de informática, era a impressora, né? Isso e projetor, isso era tecnologia para eles, né? E o professor não precisava utilizar a tecnologia, a não ser receber ali, né, as cópias das impressoras e também levar os alunos para a internet para pesquisar. E também o projetor já pedia para um aluno ali arrumar, né? Na verdade, não era obrigatório ter a tecnologia para desempenhar a sua função como professor, né? Espaço para o home office em casa, né? É um problema aí que acho que a maioria dos professores tem, né? É ter o espaço, né? Um espaço para gravar, um espaço para preparar as aulas aí. Quando o Sérgio me convidou, né, para vir para cá, era para poder falar, porque o Sérgio me conhece bastante, assim, né? Além do espaço ali que a gente tem, né, que tu tem que arrumar um espaço, não tem que fazer, né? Tu tem que ajeitar um lugarzinho dentro de casa. E aqui para mim é fácil porque eu tenho espaço, mas quantos professores não têm, né? Quantos professores não têm esse espaço? Quando o Sérgio me convidou para vir colocar aqui para vocês, né, eu vim falar um pouquinho assim da minha ignorância na área no computador, ou dentro da tecnologia. Para ter uma ideia, eu aprendi a copiar e colar agora em março. Então, imagina. Isso não quer dizer que quando eu dava aula lá na escola, no tempo de antigamente, a gente já pode falar, né, que eu não utilizasse a tecnologia a favor dentro das minhas aulas. Mas a gente sempre tinha alguém para nos ajudar, principalmente os alunos, né? Os alunos ajudavam muito. Quem é meu aluno sabe que sempre que que eu tinha aula lá no laboratório, que eu sou professor de biologia, a gente acaba utilizando bastante. Então, vídeos do YouTube, né? Experiências e tal. E eles sempre estavam ali e me ajudavam. E agora, o que falta para mim, e eu acredito que para muitos colegas nossos, o principal é a base, né? Para mim, principalmente, falta ter o contato com o computador ou com o telefone. O telefone, para mim, só serve para me dizer alô e tchau, né? Agora, ultimamente, que a gente vem usando mais e vem fazendo videochamadas e meets e coisa, né? Então, eu acho que não só para mim, como muitos colegas meus, né? E eu tenho contato com outros professores, eu acho que uma das maiores dificuldades é essa, assim, é tu mexer, né, no computador ou no telefone. Acredito que muitos colegas tenham essa dificuldade também. Eu fiz mais ou menos assim algumas coisas para a gente falar, né? Os pontos, um dos pontos negativos, assim, né? E também os pontos positivos.
eu agora que eu estou aprendendo bastante, porque a gente estuda muito, né? Tu esqueceu, tu não tem mais vida, é 24 horas tentando aprender para te poder, e nesse meio tempo tu continua dando aula, né? Esses dias mesmo eu estava dando uma aula ali para a filha do Serginho, 3º ano, era genética, como é que eu vou falar, né? Como é que só vou escrever lá no Classroom, lá dentro do Classroom a genética? Não adianta, eu tenho que explicar, além de explicar, eu tenho que mostrar. Como é que eu vou fazer um cruzamento genético, alguma coisa assim? E daí, com a ajuda do Serginho e do meu esposo, óbvio, eu já disse para ele, se não fosse ele, eu já tinha desistido da profissão, porque tem outro ponto que eu acho que é bem excludente, ou vai acabar excluindo, né? Ou o aluno tem que fazer as coisas que ele tem que fazer ali dentro, aprender como a gente está fazendo. E aí eu ocupei o Paint, né, que a gente diz, para poder escrever ali para eles para genética. Foi tão engraçado, porque naquela hora que eu estava colocando para eles a matéria, eu não sei aonde, eu tenho o dedinho nervoso, né, meus amigos, meu marido, todo mundo fala, o dedinho é nervoso, isso é pela falta de conhecimento, acredito eu, de estar trabalhando ali no computador. E sumiu, cara, sumiu da tela aquilo ali, eu não sabia mais achar. Daí um dos alunos disse lá, abriu o áudio e disse, professora, quem sabe a senhora só bota um pouquinho mais para a esquerda, a tela mexe ali embaixo. Ele foi me dando todos os passos, sabe? Sim. Que bom. Então eu acredito que a angústia que a gente está tendo no momento, né, e que a gente conversa muito assim entre os colegas, é de, em primeiro lugar, tu aprender a mexer ali dentro. Muita gente já vem trabalhando com isso há muito tempo, mas muita gente não sabe ainda como fazer. E eu também vejo isso não só do lado dos professores, mas também do lado dos alunos, né? Que eles colocam pra gente, olha, professora, eu não consegui... Cara, eu recebi trabalho lá dentro do comentário particular, né? Primeiro eu nem sabia que tinha aquilo, né? Quando eu comecei a trabalhar dentro do Classroom. Aí alguém colocou lá no mural, professora, eu tô te chamando no particular faz 4 dias. Eu disse, tá, e aonde é isso? Aí ele me mostrou. Aí eu fui lá. Sim. Eu acho que, assim, ó, particularmente a minha ignorância computacional, ela é extremamente grande. Eu estou passando bastante trabalho assim para aprender. Sobre o espaço dentro de casa. Eu não tinha previsto isso, né? Sobre um espaço para mim. Eu tenho praticamente quase 60 horas, né? Então eu ficava todo o meu tempo dentro da escola e eu fazia as minhas coisas dentro da escola. Como eu moro sozinha com 2 gatos, para mim foi mais tranquilo. Eu até tenho uma sala de estudos aqui, né? Mas eu prefiro ficar na cozinha, que pega mais solzinho. Às vezes passa um gato por cima, né? E atrapalha a gravação. Mas nada que a gente não pause e dê um jeito. Mas essa Sim. questão, assim, de vizinho martelando, e o carro do ovo, e eles têm um pressentimento muito forte. Parece que é uma coisa meio de telepatia paranormal. Eles conseguem. É verdade. É verdade. Tecnologia obrigatória para as aulas virtuais. Essa palavra obrigatória é até um pouco pesada, né? Mas forte, né? Eu usei essa palavra aí, depois eu quero ver o que as professoras falariam a respeito, mas eu uso ela forte, assim, obrigatória, né? Isso aí eu até havia comentado em off com o Sandro sobre isso, porque, na verdade, quando a gente fez o concurso, pessoal, os ouvintes que estão aí podem até questionar no chat ali, quando a gente fez o concurso, nunca nos exigiram que a gente soubesse tudo sobre o G Suite, né? Que a gente soubesse tudo sobre Classroom, Drive, nuvem, gravações de vídeos através desse ou daquele programa, Meet, Zoom, sei lá, N programas que a gente... Formulários. Em 15 dias fizeram um letramento para nós e agora estão fazendo vídeos. E a gente tinha a toque de caixa, a gente teve que aprender, né, a lidar com essas palavras e com essa tecnologia. Por isso que eu falo ali, ó, tecnologia obrigatória. Se tu não souber lidar com a tecnologia, tu não vai ser professor nesse momento, né? E eu acredito aqui para nós que isso vai adiante depois, ano que vem, né?
Mas não que eu não goste, eu sou um apaixonado, todo mundo sabe disso, lá na escola também, né? Mas isso aí não vinha junto com o concurso público na hora que eu fiz lá, né? Essa obrigação veio com o distanciamento social. Um questionamento sobre o Google Sala de Aula para o Viegas. Opa! Não acha que faz falta um bate-papo no Classroom? Por mais que dê para se comunicar por mensagens de maneira privada e pelo mural, não te parece que fica impessoal não ter um bate-papo mais prático? Eu concordo plenamente contigo, Felipe. Por isso é que a gente já tem conversado, né? E eu assisti uma live esses dias que falaram sobre isso e nesse ponto eu concordo. Por que não optaram pelo Moodle? Não sei. Que as universidades federais já utilizam, né? O Moodle, ele é muito mais completo. Então, Felipe, ou deixam o Classroom mais parecido com o Moodle, a gente não tem um lugar para bater não tem um chat. E no Moodle tem um chat. Tu abre lá uma pastinha lá e cria chat. E aí, qualquer um que queira conversar com um colega, tu entra ali e segue conversando. Poderia ter um espaço assim pra gente, né? Que tu entrasse ali no chatzinho rapidinho, ali, trocasse uma ideia, em vez de ter só ali aquele mural, né? Aliás, eu acho que o mural é muito pouco. Teria que ter o fórum e o chat. É por isso que o Moodle é mais completo, né? Então, assim, já que optaram pelo Classroom, eu acho que a Google tem que começar a agilizar para colocar mais recursos, né? Eu encontrei ali um chat, mas aí tu tem que abrir uma sala de bate-papo ali dentro. Aí quando tu abre lá naqueles 9 pontinhos que tu abre para entrar no Classroom, lá naqueles mesmos 9 pontinhos tem o chat, que é do Google, eu acho, não vou falar bobagem aqui, mas é dali daqui, né? E ali tu abre e aí tu vai lá e convida os alunos, aí tu tem que mandar e-mail para todos, aí todos entram ali para conversar contigo. Foi a primeira vez que eu utilizei, porque hoje... Boa observação essa tua, que é dentro do Gmail, né? Tu tem o Hangouts, né? Dentro do Gmail tu tem... e é uma alternativa, de fato é uma alternativa, mas é que nem tu falou, tem que mandar o e-mail para o aluno convidando, né? Mas o que eu acho que o Felipe fala aqui é que deveria ter dentro do Classroom direto, já que a gente está usando o Classroom, né? Quanto mais recursos tiver acessíveis ali, melhor, né? Sobre as aulas gravadas, né? Que a gente grava pelo Meet ali para os alunos. Pessoal, é óbvio que durante as aulas a Tati fez uma aula, eu estava junto aqui, né? E eu faço as minhas. Às vezes a gente erra alguma coisa ou se repete muito, né? Ou entra um aluno e não seria bom que eles aparecessem, né? Na hora de... E eu também não quero que aquela minha aula fique daquela forma ali. Gostaria que fosse editado. Eu não uso o Meet, assim. Por quê? Porque a maioria eu trabalho com o turno da tarde, lá na Escola Técnica José Feijó, e a maioria dos alunos da tarde, para aula síncrona, não tem internet, eles têm muita dificuldade de acessar na hora, os que entram são poucos. Então, eu gravo as minhas aulas com a tela do computador, porque eu não gosto de aparecer, né? Eu até comentei com o Sandro isso, eu tenho dificuldade de aparecer na aula. Então, eu gravo a tela do computador, às vezes eu resolvo os exercícios à mão, escaneio, passo para o computador para poder ir explicando para eles passo a passo, né, as informações que eu quero passar. E eu gravo com o OBS, né, o meu áudio, tudo explicadinho lá, faço um planejamento e passo para eles e deixo gravado. Tenho muita dificuldade de editar, mas daí nessa aula, como eu tenho mais ou menos planejadinho o que eu vou falar, passo a passo, eu não preciso editar muito, né? E eles não estão ali comigo, fica mais fácil. Sei. São 2 pontos que eu acho bem importante, assim, parece que tem uma bagunça, assim, na minha cabeça, sabe? Eu vou dizer assim, ó, como é que tu vai, qual é o melhor para o teu aluno? Eu para mim dar aula, eu acho que eu tô lá antes da pandemia ainda, eu tenho que estar trabalhando, eu tenho que estar olhando para o meu aluno, eu tenho que estar vendo ele, eu sinto essa necessidade. E de olho a olho, né? Porque parece, eu uso as Meets para dar aula, porque eu não achei outra
ferramenta, até por falta de conhecimento e porque são N informações, tu tem que estar a 1000 pelo Brasil para te poder conhecer todas as ferramentas para poder trabalhar com ela. Então, a primeira que eu consegui ver direitinho e trabalhar com ela é a Meet. Então, em determinados horários, eu vou ali, né, combino com eles, vou ali e trabalho com eles ali dentro. Mas essas aulas que ficam ali dentro, que a gente grava, todas elas ficam lá no Drive gravadas. Só que nem eu disse pro Serginho, como é que eu vou colocar ali? Cara, dá 1h30, 1h a minha aula, mais ou menos, 1h e alguma coisa. Qual é o nosso objetivo? Para mim não tá claro, tu entendeu? Qual é o nosso objetivo? Colocar essa aula de 1h lá, o aluno não vai ver, porque é uma realidade totalmente diferente agora. Nós temos que ter aulas, videoaulas, digamos. Eu sou uma pessoa que uso videoaula há muito tempo, né, do YouTube ali, para poder trazer para dentro da minha sala de aula e falar. Então, para mim, fica essa confusão ainda. Não sei para os colegas, mas para mim ainda fica essa confusão. Daí eu falei com o Serginho, não, então vamos editar, porque muita coisa dali não é necessária realmente. Só que daí eu questiono outro ponto para vocês. Tá bem, vamos editar. Essa aula vai ficar lá, daí depois, imagino eu que tu vai colocar lá dentro do teu Classroom, lá onde tu prepara a tua aula, para o teu aluno olhar, né? Porque lá todas as aulas ficam gravadas, para o teu aluno olhar. Mas e pensando no acesso, no pouco acesso que os alunos estão tendo às Meets, tanto quanto a entrega de trabalhos também, que a gente não conseguiu fazer com que uma turma inteira, por exemplo, né, entrasse e viessem fazer a Meet naquele horário, e agora por N motivos, ou porque estão trabalhando, ou porque né, os pais perderam o emprego agora durante a pandemia. Mas eu me pergunto, qual é a importância de eu ir lá e dar uma aula que nem eu dava lá na escola, né, e deixar ela gravada? E o tempo para eles poderem assistir, o tempo de duração da aula, porque uma aula normal ela leva 1h e pouco, uma aula que é gravada com videoaula leva menos tempo. Bom, mas aí o que eu faço depois? Esse vídeo ele chega por e-mail, né? Vai pro G-Drive, eu baixo ele e edito, e aí eu corto todas as partes onde tem falas deles, onde um ou outro aluno aparece, né? Até porque para ele aparecer tem que ter autorização do direito de imagem e tal. Então eu corto tudo isso e coloco o vídeo só com a parte que eu estou explicando. Até às vezes eu deixo algum comentário que eu faço pergunta no chat ali, mas eu procuro cortar tudo que tem onde aparece aluno ou que eu cito o nome de um aluno, né? Porque para isso teria que ter autorização, aí complica muito, né? Você vai ter que pegar autorização para todo mundo e falar, eu acho que aí fica muito trabalhoso, né? Tá. Agora a pergunta é para todos os professores que estão nos assistindo, quem sabe editar um vídeo? Porque assim, ó, a gente está enormemente sobrecarregado, né? Eu me sinto sobrecarregado, né? Tu tem que assistir todas as lives da SEDUC, tu tem que assistir todas as lives da 11ª Coordenadoria, tu tem que aprender a fazer as coisas, mesmo assim tu tem que ir lá, tu tem que dar aula, tu tem que fazer a chamada, tu tem que chamar os alunos. Parada chata. Mas todas as minhas aulas até agora, todas elas foram gravadas, nenhuma delas foi disposta para o aluno. E aí eu pergunto, e os outros alunos que não estão conseguindo entrar, ou porque não tem celular, ou porque não tem internet, ou porque esta consciência não chegou neles aí? Mesmo acostumado com isso, né? Se tu quer fazer um bom trabalho, uma coisa que chame atenção, tu 2 horas tu não consegue editar. É muito tempo que tu leva fazendo um bom trabalho. Eu queria só lembrar aqui que tem algumas pessoas que estão mandando no chat algumas informações. Eu vou colocar na tela então, Sérgio, para te dar uma... Márcia Pires. A Márcia Pires, ela está falando para a professora Águeda, né, sobre há outras formas de se fazer uma videoaula, independente
de apenas gravar a imagem, né? Acho que não gosta. Não, Sérgio, e até sobre isso, a semana passada nós fizemos a nossa última live, foi sobre como postar vídeos no YouTube. Então, mesmo que o professor não edite, né, que ele opte por não editar, por não saber, ele pode postar igual esse vídeo no YouTube e colar o link depois lá no Classroom. E com detalhe, ele não precisa colocar público para qualquer pessoa ver. Ele pode colocar como não listado, que aí só os teus alunos é que vão enxergar. Só quem está com aquele link que vai ver. Pior do que não tá editado é o aluno não ver a aula depois, né? Então, de repente, melhor do que tu colocar não editado lá e o aluno conseguir ver essa tua aula, depois que a maioria não consegue estar na hora, às vezes, né? Precisa de algumas dicas de estudar algumas coisas, né? Ali dentro, para te poder enviar um trabalho direitinho, para não acontecer do trabalho aparecer lá no comentário particular, né? Então, e a grande maioria, eu trabalho com ensino médio, ensino fundamental e curso normal. A grande maioria, pelo menos dos nossos alunos aqui do litoral, eles não têm tanto conhecimento assim quanto parece. Eu fiz alguns tutoriais mostrando na visão do aluno como o aluno pode postar, mas eu uso muito o computador, né? Eu tinha feito no computador. Aí esses dias uma perguntou, não, o problema é que tem gente que não sabe, só tem celular e não sabe postar pelo celular. Aí eu fiz um só com imagens, né? E postei também, o Sérgio também tem feito, né? Porque os alunos, realmente, professora, os alunos também não sabem, né? O maior alunado da tarde nosso lá é primeiro ano. E aí a gente fica nesse jogo, eles não conseguem entrar no e-mail educar, eles têm muita dificuldade. Eu acho que essas lives deveriam ser para quem está precisando de ajuda, né? Não precisaria todo mundo ser obrigado a olhar, né? E isso acaba te tirando tempo, que nem a professora falou ali, da gente dar nossas aulas, né? A gente não teve apoio da mantenedora, propriamente dito, para iniciar esse trabalho, né? O Sandro até tinha todo o turno da manhã esquematizado já no Classroom, isso foi muito bom e ajudou muitos colegas. Agora, do turno da tarde foi uma correria, porque daí até correr atrás de todo mundo, pegar o contato de todo mundo para organizar, foi uma função. E aí, até eu pegar, porque eu não conhecia o Classroom também, né? Eu fui conhecendo, fui olhando os vídeos do professor Viegas lá no canal dele, fui me apropriando, fui pesquisando, fui aprendendo para começar a usar com eles, né? Porque primeiro eu comecei no WhatsApp, depois eu fui pro Drive, depois eu fui pro Classroom, né? Foi uma migração rápida, mas eu ainda continuo com o WhatsApp, porque lá como não tem o chat, eles gostam de ouvir a minha voz, e me mandam um áudio, a gente conversa, eu tenho um WhatsApp só para falar com eles, né? Eles não têm meu número pessoal. É um WhatsApp corporativo, né? Sim. E essa coisa, assim, ficou muito desorganizado, né? Aí o pessoal que correu atrás, que já está postando a atividade, aprendeu a gravar vídeo, está dando aula, está caminhando de um jeito, e tem um pessoal que não fez nada e está aprendendo agora. Está muito disparelho, muito desconexo. Só que uma coisa importante que a gente tem que deixar, eu acho que registrado, né, é que tanto para nós, professores, quanto para os alunos, que julho, né, e eu acredito que agosto, setembro e outubro vão ser meses assim ainda que tu vai estar buscando esses alunos que não estão conseguindo acessar e que a mentalidade ainda não chegou. Olha, nós não vamos voltar para a escola por enquanto. Quando voltarmos, não vai ser todo mundo. Pelo menos é o que vem se passando, né? Se dizendo, né? Quando voltarmos, não vai ser todo mundo. E depois, essa plataforma, ela vai embora? Ela vai sumir? Não. Ela vai continuar, ela vai fazer parte da educação, ela vai continuar com esse ensino. A gente está aprendendo, principalmente eu. Então, eu trabalho lá com o Google Forms, eu vou lá, tento fazer, não dá certo, alguma coisa sai errada, vai para os alunos retornam, professora, só veio a nota de uma questão, a outra não veio. Então, são erros que a gente vai fazendo e que vai mandando para eles. Eu sempre digo, né, hoje no chat mesmo, que eu descobri ali por acaso, né, porque, né, a gente tá tentando, pelo menos tá tentando, né. Aí, eu disse, não, professora, não chegou. Daí eu tinha que mandar o e-mail. Daí mandei o e-mail. Ah, agora chegou, mas eu não tenho
que a aluna respondeu para mim? Que ela não tinha acesso, ou de repente, sei lá, ela não tinha o aplicativo que entrava no chat, não sei se é assim que se fala, mas pensa, gente, não se tem o que é necessário para se participar das aulas ainda, né? Então, tem determinados aplicativos que tu não consegue. A menina não conseguiu entrar no chat hoje porque o celular dela lá não tinha o negócio para entrar no chat. Era zero nas tecnologias, já estou no Meet sozinha pesquisando no YouTube. É isso aí. Não adianta, né? Também se a gente vai ficar esperando, né? A professora Tati, ela vai se lembrar, né? Ela usou uma expressão antiga, né? Quando a água bate naquele lugar... A gente aprende a nadar, né? É obrigado a aprender, né? Não adianta. Olha, a Cris Silva, nossa colega lá do Feijó. Tudo bom, Cris? Tá elogiando a Águida. Está gata, Águida. Saudade. A Ana Paula também falou ali, né? Preciso dizer que fico comovida com o empenho de cada colega em se colocar nesse lugar de professores digitais. Um salve para todas, todos e todos, né? Uma batalha. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado. É isso aí. Aninha, nossa colega lá do Barão de Biologia também. A Valéria, eu tenho muito pouco alunos participando, vou até na casa dos que não têm acesso. Aqui também, ontem mesmo recebi da professora Cláudia da noite uma infinidade de alunos que não tinham acesso à internet, né? E tivemos que dar os e-mails para eles que eles não sabiam como entrar, né? A Raquel tá rindo aí, eu só não sei do que é, né, Raquel? Tem que dizer aí para nós aí. A Ana Cristina Aguiar, né? Isso aí que eu achei interessante, aí eu acho que vai fazer um link com um dos itens que eu coloquei ali. Além da dificuldade de alunos e professores, ainda temos aqueles alunos que não têm nenhuma ferramenta para acessar essas plataformas, como sempre nossos professores correndo atrás, né? E um dos itens aí, se o professor Sandro tiver ali, né? Mais uma, Daniela Viegas, tem muitos vídeos para aproveitar com os alunos. Acontece que a maioria não tem acesso a uma internet boa. Eu tenho medo que se reclame tanto dessas aulas remotas, que daqui a pouco o governo diga assim, bom, negócio é o seguinte, não tem outra solução, temos que voltar para as aulas presenciais. E aí nós temos o vírus lá fora. Pois é, esse é outro ponto que fica bem embaralhado, assim, para a gente poder entender também, né? Porque se com todo esse aparato que se está tendo, né, e se o governo realmente vai viabilizar, eu não vejo o porquê da gente voltar para a sala de aula, tu entendeu? Eu não tenho como... Eu também não vejo. Eu não vejo porquê isso, eu não sei, eu não consigo entender o porquê. Se todos os alunos vão ter acesso, se todos os alunos vão poder participar das aulas... Eu não consigo entender o porquê que a gente vai lá de 15 dias e voltar, de 15 dias não, de tempos, de turmas, poucos alunos, né? Ir lá e voltar depois ir lá de novo, voltar. Tu vai até... Porque o que eu acredito, até não ter uma vacina, não tem como tu ficar perambulando por aí. Nem nós, nem alunos, nem pais. Até a gente estava conversando aquele dia, não tem uma decisão da SEDUC ou da CRE, vai se voltar, tem uma previsão de voltar, não se tem, vai se voltar em agosto, não se vai, é em outubro, não sei, mas a bandeira mudou, não mudou. Leitos de UTI ocupados, aumentou, não aumentou. Então é uma coisa muito vulnerável ainda. A gente não conhece, a gente não tem vacina, não tem medicação, então não tem como ficar jogando no escuro, né? A gente está jogando no escuro, essa é a verdade, né? Se os próprios médicos e cientistas não conseguiram bater o martelo, imagina nós, entendeu? A gente está trabalhando muito no escuro. Então é uma questão muito complicada. Eu acho que o pessoal devia dar mais segurança para nós do que ficar jogando esse tipo de informação no vento e deixar a gente ficar com o coração na mão. A gente trabalha muito angustiado. E existe todo um protocolo, né, Sandro, para poder entrar na escola.
então precisa ter uma máscara quando entra, aí tu tem que colocar fora aquela que tu estava usando, usar, passar a mão lavar as mãos com álcool, sei lá, com detergente. Pois é, Sérgio. Mas assim, eu não acredito. Pois é. Como é que tu vai controlar crianças e adolescentes? Assim, pouco antes dessa história toda da pandemia, eu vi 3 alunos dividindo um pastel, por exemplo. Não sei. Tu vai conseguir controlar isso? Eu acho impossível. Nós que somos professores, estamos dentro da sala de aula, a gente sabe que isso aí é uma utopia, isso aí não existe. Eles vão dar todos os recursos lá e vai ter um monte de gente se contaminando igual, porque o aluno vai seguir se abraçando, vão ficar chegando perto do professor igual. Como é que tu vai explicar um exercício para o aluno de longe? Não tem como. Eu acho que isso aí vai ser só para haver uma contaminação em massa e vai ter que voltar todo mundo correndo para casa de novo, como já tem acontecido em outros países. E tem vários surtos entre jovens agora por causa da aglomeração, de festas ilegais, que eles estão se reunindo. Muito complicado, eles não têm essa consciência maior, né, que nós temos. Tem uma pergunta aqui que está direcionada para mim, aqui, da professora Márcia, né? Professor Viegas, tenho escutado vários colegas o sentimento de estar obsoleto, o medo de não dominar a tecnologia e perder o emprego, temendo que no futuro as aulas serão todas online. Poderia falar um pouco sobre isso? Serenar esses corações? Olha, eu já, lá nos Três Mosqueteiros, eu já tenho falado bastante sobre isso. Eu não acredito que vá haver essa substituição e que professores irão perder o emprego por causa disso. Claro que eu acho assim, as pessoas vão ter que começar a aprender a usar as tecnologias. Claro que tudo no seu tempo, né? Não dá para ser na correria, né? Tem que ser aos poucos, tem que ir pegando prática, né? Agora, eu que já fiz vários cursos EAD, por exemplo, não acredito que o ensino médio e o fundamental vão virar todo EAD, vai ser o híbrido. Eu acredito no híbrido, né? Aulas presenciais com aulas à distância. Mas assim, as aulas EAD é um engano que as pessoas pensam que um professor vai atender mais gente. É o contrário. Quando tu tem aulas EAD, tu precisa de muito mais professores para atender os alunos, né? O que pode mudar é a terminologia. Em vez do cara ser chamado de professor, talvez ele vai ser chamado de tutor, né? Mas isso eu acho que não diminui em nada a função. Ele vai continuar atuando como um professor também. O que pode acontecer é ter uma disciplina, que é assim que acontece no EAD, que tem o professor que é o que organiza todo o material e as aulas, e depois tem toda uma gama de tutores, que todos eles têm que ter formação, licenciatura, e quando é na faculdade de especialização, tem que ter pós-graduação, para atender os alunos. Tu não consegue atender muitos alunos no ensino à distância. Então eu acho que às vezes faz um certo terrorismo nas pessoas, porque no curso à distância, para mim, vai precisar de muito mais professores. O que vai acontecer é que os professores vão ter que cada vez começar a usar mais a tecnologia, isso não tem como fugir. Esse é o mercado, esse é o que tem que ser mercado. Só vou corroborar o que tu está dizendo, né? Na verdade, a educação à distância não tem nada a ver com essa educação remota que a gente está utilizando aí. Se a gente fosse realmente utilizar a educação à distância, a gente teria que ter inúmeros professores, primeiro para fazer os materiais, primeiro para gravar, segundo para gravar as aulas, outros para editar, outros para trabalharem nos fóruns, para trabalhar com os alunos, outro para ser tutor de um determinado polo ali, sei lá, para ficar na sala de aula lá explicando. Quer dizer que existem vários profissionais em volta de uma sala de aula, né? O que está acontecendo aí já sim vai um pouco contra a educação remota, é o fato de que a gente, professor Sandro Viegas, nós estamos absorvendo todas essas atividades aí. A gente está fazendo vídeo, está editando, está dando aula, está colocando material. Cara, está dando trabalho de milhares de professores. Quer dizer que eu antes trabalhava
vamos supor, 50 horas, sei lá, 50 e poucas horas. Hoje eu estou trabalhando 180 horas. Eu trabalho até o final de semana, de noite, tarde da noite. Então, se a gente for pensar para esse lado, realmente tem algum erro aí. Tá faltando profissional nessa história aí, né? Então, como aquilo que tu disse, nunca vai ser substituído o professor dessa forma, a não ser que queiram escravos, né, para trabalhar fazendo tudo isso, né? Não tem, a gente não tem mais vida. Qual é a maior reclamação agora de todos os professores, pelo menos que a gente vê? É a sobrecarga de trabalho. Mas a sobrecarga de trabalho é porque tu tem que aprender, porque tu tem que fazer. E outro ponto assim, que eu deixo em aberto, e para vocês pensarem se quiserem colaborar, é qual é a visão, como que o meu aluno está entendendo isso? Ele tem essa mentalidade, porque eu vi mesmo o professor Márcio Machado, né? Assisti as aulas dele também. Ele falou sobre o pensamento computacional, né? Que eu acho que é a maneira de tu ir lá e procurar teu conteúdo. Antigamente, nós tínhamos em sala de aula aquele aluno que fazia, aquele aluno que não fazia, né? Aí o cara corria atrás daquele aluno, dizia, tu tem que fazer, vamos lá, tem que fazer o trabalho, né? Tem que fazer o trabalho. Agora, tu vai lá, a gente tá correndo atrás para eles pelo menos entrarem dentro do Classroom, que eles não estão conseguindo, não. A grande maioria não está entrando. E aí, o que tu vai fazer com esse aluno? Agora, ele tem essa mentalidade, se lá antes, com o incentivo do professor, com tudo, hoje, nós temos essa mentalidade, nós vamos procurar, esses dias eu estava falando com o Serginho, cara, só vai ficar, é excludente de alguma parte, concordo com a Márcia ali, é excludente no momento que, se o professor não ir lá e não procurar e não ir aprender, ele não vai ficar na profissão do professor, as tecnologias. A mesma coisa o aluno. Se o aluno não ir lá, não procurar, não saber, olhar os vídeos, as aulas, o que tem lá, as entregas, a mesma coisa vai acontecer com ele, ele vai ser também excluído. Então, as tecnologias, se tu não correr atrás, tu não vai... É bem como se diz, a BNCC quer um aluno protagonista. Esse aluno protagonista está preparado mentalmente para saber que ele tem que ser um protagonista? Não. Tem essa situação de alunos que não tem internet, tem a maioria, né? Mas tem uma parte que tem e não quer entrar. Não quer entrar, não tem ninguém cobrando, não tem ninguém correndo atrás, não entra. Esses dias uma aluna falou para mim, Sor, eu lembro eles sempre lá no grupo do WhatsApp, eles só visualizam e não me falam nada e não entram. Não fazem as atividades porque não querem. Porque eu vejo eles entrando em outras plataformas, né, em outras redes sociais, e não entram no Classroom porque não querem. Então, assim, tem muitos que estão pensando assim, a gente já não vai reprovar mesmo esse ano, então eu não tenho por que entrar lá. Tem esse outro lado também que ninguém está falando. Agora a professora falou e eu concordo plenamente. Tem esse lado aí que tem aluno que não entra porque não quer. É verdade. As pessoas não estão se dando por conta, né, que se tu for entrar ali e fazer, se tu não te despertar, tu vai ficar para trás, entendeu? Sim. Professora, tem um elogio aí para a senhora aí, ó. Sou de Santa Cruz e quero agradecer muito a professora Tatiane que me ajudou e ajudou muito a minha filha, pois estávamos perdidos. Parabéns, professores. Obrigada, Raquel. Eu acredito que todos ou pelo menos a grande maioria dos professores, né, agora também pensem dessa forma, se a gente conseguir se adequar direitinho, né, quem não conseguir não vai poder ficar na profissão, mas até porque a gente não tem mais nem difícil acesso, então eu acho assim, maravilhoso, né, tu conseguir trabalhar por aí, né. Tudo tem as suas vantagens e as suas desvantagens, né, o bônus e o ônus. Tudo é uma adaptação, né? Enquanto a gente está na adaptação, não é fácil. Para mim não foi fácil também, acredito que para muitos colegas também não. Dependeu muito do apoio de outros colegas e que ajudaram, que tinha mais conhecimento e que já estavam no meio mais tempo, né?
Mas eu acho que tem suas vantagens, sim. Eu acho que é uma ferramenta incrível, mesmo que a gente volte para as aulas presenciais, para poder disponibilizar um material ali, recolher um trabalho dos alunos por ali, né? Mesmo gravar a tua aula, que seja presencial, e poder disponibilizar ali para um aluno, de repente, que tenha um problema de saúde posterior e possa pegar esse material e continuar acompanhando por ali. Eu acho que é uma ferramenta incrível, eu fico grata por conhecer, né? Não conhecia, agradeço. Acho que o professor Sandro lá na escola fez um trabalho incrível com os tutoriais, ajudando sempre os alunos a entrar lá no e-mail Educar, ele ajuda bastante. Porque eu vou te dizer, os alunos assim, olha, eles não mudam assim, eles não conseguem entrar, eles acham que tem que baixar um aplicativo. Quase uma bagunça. Parada chata. Esse aprendizado que a gente está tendo é impagável, assim, mesmo que seja sozinho, né? Eu vi lá a última atividade, cria uma assinatura, gente, mas isso aí eu já criei lá no meu outro Gmail, né? Por favor, sim. Colega, né? E aí eu nem assisti, depois eu faço a avaliação e é isso aí. E aí eu acho que eu vou pular as partes que realmente eu já sei e as outras que eu não sei vou, né? E assim a gente vai completar a nossa aprendizagem. Mas eu acho que valeu muito a pena. Eu acho que... Mas entre fazer o ensino remoto e voltar presencialmente, o caminho é incluir todas as pessoas envolvidas. Tem muitos debates em aberto no campo do social, pedagógico, psicológico, tecnológico. Legal! E agora, né, esse espaço que construíram, legal esse espaço que construíram, avante. Muito obrigado, Ana. E obrigado também ao professor, né, que me convidou, o professor Leandro. Porque assim, aluno trabalha com nota. Eu não sei se vocês concordam. Se não tiver nota, se tu disser que não tem nota, ele não entrega. Quem é professor de sala de aula sabe disso. Se tu não der nota, ele não vai entregar, né? Então, assim, tem que valer alguma coisa, né? Nem que tu vá dar 10 chances. É o que eu tenho feito com meus alunos. Não acertou a questão, eu dou outra chance para ele fazer. Dou as dicas lá para ele, faz de novo. Mas eu acho que tem que ter nota. Sem nota, o aluno não faz. Foi isso que eu me referi antes, né? Se eles estavam prontos e preparados para isso, né? Para esse tipo de ensino. Porque a pré-ocupação lá atrás, antes deles ir correr atrás de alguma coisa, né? Para a gente poder aplicar o que tem na BNCC, que nós temos que aplicar, eu acho bem crítica a situação, entendeu? Então, eu também, para os meus alunos, eu falo, olha, a prof vai colocar a nota, até porque eu tenho que experimentar como é que funciona a nota dentro do Classroom, depois como é que vai ser, para mim colocar lá na planilha e tal. Então, a gente vou colocar a nota, se o trabalho estiver ruim, vocês vão fazer de novo, a prof vai devolver, aí vocês vão fazer de novo. E tem que ser por aí, né? Porque não tem outra maneira, sim, né? Eu coloco nota também, se não pode, não pode. Agda, está igual o Viegas, paciência zero, tanto blá 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 das lives da Seduc. Sim, bem isso aí, Tati. Eu não sei bem o que tu quis dizer com esse quarto, eu vou deixar para te explicar aí assim. Eu não entendi o que ele falou. É que a tecnologia, ela iniciou ano passado com os diários online, entendeu? E para colocar as notas, para colocar os conteúdos, né, para verificar a presença dos alunos, a gente já estava iniciando essa parte tecnológica no ano passado. Né? Os diretores da Seduc, na entrevista que eu fiz com eles, disseram para mim, né, que a ideia é fazer através do escola professor RS, professor-aluno, a entrada para a internet. Então, tu vai ter os teus dados liberados a partir do momento que tu entrar através do Escola RS e do Aluno RS, né? Que é aquele outro aplicativo, né? Sei. O Luan é meu aluno do ano passado, esse ano, mas sem nota, a gente passar de ano. Sim, pois é. Inteligente, dedicado, ele não queria saber simplesmente o conteúdo, ele queria saber a mais. Toda quarta-feira, né, professor Sérgio? Vamos fazer um momento jabá aí, né? Toda quarta-feira, 16 horas, eu e o professor Sérgio estamos aqui, o mestre dos magos, Momento Tecnologias da Educação. A gente às vezes traz aplicativos aí também para mostrar como é que funciona e tal. Fizemos uns mini cursos aí, né?
Mini live Seduc. Eu não mereço isso. Inclusive, segunda-feira também a gente começa papo de professor, com o professor lá de Sergipe. A gente vai falar sobre timidez ao gravar em frente às câmeras. Vai ser o assunto da nossa live de segunda às 20 horas da noite. Nomenclatura que não estavam acostumados. Meet, Classroom, Streaming, Drive, apps, nuvem, G Suite, arquivos de mídia, links. Verdade. Qual foi obrigado agora a aprender, né? Não, esses dias numa live, um falou para nós, comentou, falou nos comentários ali, que nós vamos ter que fazer curso de inglês, né? Porque o professor de inglês, o professor Viegas, é um desastre, né? O inglês do professor Viegas. The book is on the table, né? E é cheio desses termos em inglês aí, né? Eu não sei porque que a gente não fala Google sala de aula, né? O americano lá não fala Google sala de aula, né? Não fala, né? E aí, quando tu vai aprender a fazer as coisas dentro do computador também, é só inglês, então tu tem que estar procurando o dicionário do lado. Eu comecei com o dicionário do lado, porque não tinha o que fazer. Eu só queria dizer, né, que apesar de todas as dificuldades, eu acho que a gente está se virando bem, né, e deixar, assim, para aquele que é tão ruim, assim, que nem eu na tecnologia, que não se desespere, né? Que vá lá e que faça, porque não é difícil. Sim. Mas não é nada difícil tu aprender. E acho que foi a minha contribuição aqui hoje, né? Com os colegas. Eu acredito que toda crise gera um aprendizado, né? Um aprendizado muito grande. Então, eu acredito que todos nós vamos sair mais fortes e com um aprendizado muito maior de tudo isso. E com aulas melhores, acredito, quando voltarmos para salas de aula. Sim. Então, para a gente pensar nisso e tentar inovar e aprender cada vez mais, né? Tanto com a internet, com o YouTube, quanto com os nossos colegas, porque às vezes a gente tem colegas dentro da nossa própria escola que podem nos ajudar, que estão dispostos aí, né? E que às vezes dentro do nosso próprio grupo a gente pode se ajudar e formar um grupo bem legal, bem harmonioso, né? E seguir em frente. Queria dizer para vocês que eu sempre fui apaixonado pela tecnologia, né? A minha visão de educação, ela vem agregada à tecnologia já há bastante tempo. Mas essa semana eu tive uma desilusão, né? Porque a gente acredita que tudo se dá assim, de uma forma toma lá da cá e muito rápida, mas não é assim que funciona, né? A gente tem que ver como é que está toda a estrutura da educação para que a tecnologia realmente funcione, né? Aqui eu sempre fiz meus vídeos, né? Sempre editei eles, sempre coloquei no YouTube e aí disponibilizo ele para os meus alunos. Mas o problema é que isso aí não acontece com todos. Tinha que acontecer com a maioria, não. Tinha que acontecer com todos os professores. Eles terem esse conhecimento, né? Que fosse proporcionado a todos esse conhecimento, né, de forma abrangente, né? Não só para alguns. E por isso eu faço uma meia-culpa aqui, porque, na verdade, eu me sinto mal por alguns professores não conseguirem chegar nessa etapa porque não tiveram esse aprendizado lá atrás e também não era necessário, né? Não era obrigado, que é o título da nossa live dessa semana, né? Nós estamos sendo obrigados, né? Então eu queria deixar esse pensamento com vocês aí, né? E obrigado pelas professoras Águeda e a Tatiane Sereta também por terem participado brilhantemente, né, com essa live de quarta. Cada vez eu estou mais entusiasmado por várias lives de quartas-feiras. Não, eu também queria agradecer muito aos professores. Foi muito legal mesmo o papo hoje. A gente teve uma interação muito boa aí com outros professores aí que estão participando. O pessoal aqui está dando muitos parabéns para a gente, professora Valéria, o Luan aí, que é a
aluno, a professora Zilá, mas eu queria agradecer mesmo às professoras pela participação, que foi muito produtiva, né? Foi muito boa a contribuição. Mais uma vez ao professor Sérgio aí, meu parceiro das lives de quarta aí. A página Café com o Professor Viegas está virando um canal aí, tá, de TV, porque tem uma programação de lives a semana toda. Agora, na segunda, eu tenho lives às 20 horas com o professor Fabiano de Sergipe, tô ampliando aí o alcance, né? Às quartas-feiras com o professor Sérgio, nós falando de tecnologia, e aos sábados tem os mosqueteiros, 3 mosqueteiros da educação, também falando de questões gerais aí da educação. Nesse sábado a gente vai falar sobre a visão do diretor durante as aulas remotas, né? Então tem 2 diretores convidados aí a participar. Vamos finalizando, tá? Um abraço para vocês, queridos professores. Abraço, obrigada pela oportunidade. Um abraço, obrigada pelo convite, Serginho. Um abraço. Tchau, tchau. Viegas. Tchau, pessoal.